Bom, boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o empenho de vocês e todo o trabalho que vocês estão apresentando aqui. É de grande relevância para a associação, para a nossa sociedade brasileira e para o mundo, né? Então, quero dizer que essa sessão, ela não é uma sessão avaliativa, porque todos os trabalhos já foram enviados e avaliados, estão aqui porque estão aprovados. É uma sessão apreciativa. Então, aqui nós vamos apreciar os trabalhos de vocês, que são trabalhos que realmente estão maravilhosos e incríveis. Por causa do nosso tempo, eu vou falar algumas coisas gerais e a gente já inicia. Então, a nossa sequência de apresentação será exatamente a sequência que está no site. Então, a gente vai começar com o primeiro e terminar com o quarto, como está lá. Nós temos 4 trabalhos, e como o nosso tempo realmente a gente precisa ter essa organização, a gente solicita, então, que cada trabalho fique aí numa média de 6 minutos de apresentação. A gente sabe que alguns, às vezes, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós vamos usar essa média de 6 minutos, para que a gente possa, no final, também discutir, e se alguém também quiser perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, como tem acontecido nas outras sessões, né, essa troca de experiência também é muito bem-vinda. Então, para dar início à 9ª sessão, o brincar recreacional ou terapêutico, a gente vai iniciar com a temática relato de experiência, brinquedoteca IAI e as adequações frente à pandemia de Covid-19. Essa apresentação é de autoria de Ellen Brandazelli, Daniele Lentini e Laura Delcielo. Então, meninas, muito obrigada e sejam bem-vindas. Bom, então boa tarde a todas. A gente vai apresentar esse trabalho que acontece na brinquedoteca do Hospital Israelita Albert Einstein, e a gente vai poder falar um pouquinho sobre as adequações que fizemos frente à pandemia de Covid-19. Bom, a gente está embasando aí nosso trabalho, eu coloquei uma citação da Vera Barros de Oliveira, né, então ela traz a contribuição dela dizendo que o brincar é uma atividade inerente ao comportamento infantil e indispensável ao processo de desenvolvimento, pode ser considerada como fonte de adaptação, instrumento de formação, manutenção e recuperação da saúde. A brinquedoteca do HIAE, ela está localizada na unidade de internação da Pediatria e CTIP, né, Centro de Terapia Intensiva, e ela tem um importante papel aí, visto que o brincar auxilia o paciente a enfrentar as dificuldades no processo de adoecimento e hospitalização. Então, frente à pandemia de Covid-19, a gente teve que fazer alguns ajustes, né, das nossas práticas para atender todas as exigências sanitárias e não deixar de oferecer essa atividade tão essencial para a saúde física, emocional, social e intelectual das crianças. Por favor, Laura. Então, o objetivo do nosso trabalho é relatar sobre essas adaptações e os ajustes realizados no fluxo de funcionamento da brinquedoteca, e compartilhar os benefícios gerados a partir da continuidade do brincar em tempos de isolamento social. Laura, por favor. Bom, a brinquedoteca do hospital já é um ambiente diferenciado, né? A gente tem um ambiente bem colorido, com disposição de bastante brinquedos. Temos as brinquedistas, nós somos estudantes de psicologia, somos estagiárias no hospital, e a gente conta também com o auxílio da nossa supervisora, que é uma psicopedagoga, e das psicólogas do hospital. Então, a gente trabalha em equipe para atender melhor os pacientes. Além do ambiente, a gente tem materiais de papelaria, e lá o paciente pode encontrar conforto e suporte para expressar suas emoções e sentimentos, através das brincadeiras e a possibilidade de ressignificar o adoecimento e a hospitalização. Nós, enquanto incentivadoras e facilitadoras do brincar, somos responsáveis pela interação com as crianças e também com os adolescentes. Então, a gente busca sempre adaptar as brincadeiras de acordo com a necessidade de cada criança e cada adolescente hospitalizado. Existem alguns pacientes que estão em isolamento, seja por conta de alguma infecção ou de exames que foram coletados. Esses pacientes em isolamento, eles não podem frequentar a brinquedoteca,
E nesses casos a gente realiza a interação lúdica dentro dos leitos. Então eles não ficam sem brincar em momento algum, a menos que eles não queiram, claro. As atividades lúdicas que nós desenvolvemos podem ser aliadas aos cuidados da equipe multiprofissional, uma vez que o brincar também é considerado terapêutico. E, além disso, existem vários estudos que comprovam, né, que o brincar fornece uma adesão melhor ao tratamento, porque as crianças têm um momento de relaxamento, elas conseguem desconstruir um pouco aquele ambiente hostil do hospital. Frente à pandemia do novo coronavírus, a circulação dos pacientes e familiares na brinquedoteca, bem como a prática de empréstimos de brinquedo, tiveram que ser revisadas para garantir a segurança e o cuidado centrado na pessoa, paciente, família e colaborador. Tudo isso sob as orientações do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, o SCIH. No nosso plano de ação, nós verificamos todo tipo de cuidado e precauções exigidas em cada caso, junto à equipe de enfermagem, e também as necessidades para promover o brincar das crianças internadas pelo Covid-19. Então, a partir disso, a gente realizou os agendamentos para frequentar a brinquedoteca dos pacientes que não estavam em isolamento. Com isso, a gente pôde e ainda pode controlar o número de pessoas que vai ficar na brinquedoteca, tanto de pacientes quanto acompanhantes, e também garantindo o distanciamento social no espaço da brinquedoteca. Então, a gente procura agendar sempre pacientes com idades não tão próximas, para que eles não tenham mesmo esse contato. Além disso, considerando que existem pacientes em isolamento e também pacientes com o Covid-19, a gente desenvolveu alguns brinquedos descartáveis. Vocês podem ver na foto, a gente fez alguns joguinhos, Uno descartável, fantoches, e esses brinquedos, eles têm uma vantagem que eles são exclusivos para cada paciente. Então, eles poderiam ou levá-los para casa, ou então, se eles preferissem, também fazer o descarte. Ellen, se você quiser falar sobre os resultados. Sim, vamos lá. Eu só quero complementar a fala da Laura, dizendo que a brinquedoteca do HIAE, ela não ficou fechada durante a pandemia. Então, inicialmente, os pacientes, eles não podiam sair do quarto, independente da doença. Então, a brinquedoteca, espaço físico estava ali, né? A gente, lógico, não podia colocar todos os brinquedos ali, mas as brinquedistas continuaram lá. E fazendo esse papel de levar o brinquedo descartável até os quartos, né? Então, a gente teve essa possibilidade. E a partir aí da possibilidade de ter uma criança na brinquedoteca, a gente foi organizando com agendamento. Então, acho que toda essa organização, essa reorganização de fluxo da brinquedoteca, ela manteve o brincar presente, né, no dia a dia das nossas crianças. Então, a gente conseguiu preservar o direito de brincar com foco na segurança dos pacientes, acompanhantes e colaboradores. A atuação das brinquedistas, ela também se configurou como uma ferramenta de assistência na adesão ao tratamento, né? Então, as brinquedistas auxiliaram muito e também junto com as meninas do brinquedo terapêutico, enfim, participaram nesse momento de pandemia muito ativamente, né, de todo esse processo, e os feedbacks dos familiares e da equipe multi foram todos positivos, confirmando a eficácia dessa ação. Então, os brinquedos descartáveis também fizeram parte aí, por um momento, do Brinque Einstein, né, que é a equipe de brinquedo terapêutico, enfim, foi todo um trabalho que foi tendo efeito com relação à equipe toda, né. Olha, eu tentando passar, Laura, por favor. Bom, só para a gente finalizar, então, as nossas considerações finais, com a assistência pautada nos processos de humanização hospitalar e considerando a criança na sua totalidade, a equipe da pediatria do HIAE trabalha para que o processo de internação seja o menos aversivo possível para as crianças e sua família, buscando sempre recursos e alternativas que contribuem para a melhora do ambiente. Então, aí se constrói esse espaço seguro e confortável, onde a criança tem a continuidade, né, ao máximo que a gente consiga colocar a rotina dela dentro do hospital, resguardando os direitos e a valorização da sua autonomia. Nesse sentido, as ações executadas e apresentadas se apresentam como recursos importantes no manejo e construção de vínculos entre paciente, família e equipe. E aí todo mundo tem benefícios com relação a isso. É isso.
Muito bem, excelente. Realmente esse desafio de se reorganizar e não parar nessa pandemia, isso é algo incrível, meninas, é realmente assim desafiador. Gostaria muito de comentar e até abrir para comentários, mas como o nosso tempo ele realmente é bem curto, então eu vou dar continuidade e havendo tempo a gente faz os comentários gerais no final, tá bom? Então, continuando aqui, o trabalho número 2, intitulado O uso do brinquedo terapêutico na abordagem da criança com primo-descompensação diabética. Relato de experiência, que será apresentado pela Carolina Benzi, Graziele Domingues, Melina Martins e Tatiane Araújo. Fiquem à vontade. Vamos iniciar. Bom, eu sou Graziele, sou enfermeira do Centro de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Einstein e vim compartilhar com vocês um relato de experiência sobre o uso do brinquedo terapêutico na abordagem da criança com descompensação diabética. Foi um trabalho que houve envolvimento do nosso grupo interdisciplinar de brinquedo terapêutico. Então, a Federação Internacional de Diabetes traz para a gente que hoje nós temos aproximadamente 542 mil crianças com diabetes em todo o mundo, sendo considerada uma das doenças mais comuns da infância. Uma das principais complicações nessa faixa etária é a cetoacidose diabética, que leva à hospitalização. A criança que tem a internação por cetoacidose diabética, ela muitas vezes não, né? Ela é sempre muito exposta a diversos procedimentos invasivos, que geram medo ou ansiedade. Então, é importante que os profissionais que cuidam dessa criança tenham compreensão da necessidade do brincar, para a gente poder ter um favorecimento do autocuidado nessa criança, para ela poder expressar seu sentimento, aliviar tensões e ansiedades, além de fortalecer o vínculo com a equipe assistencial. O objetivo do nosso trabalho, então, é realizar o relato de experiência da abordagem do paciente pediátrico com brinquedo terapêutico após o diagnóstico de descompensação diabética. O relato de caso foi de uma experiência vivenciada em uma unidade de terapia intensiva pediátrica em um hospital de Extraporte, em São Paulo, com uma criança de sexo feminino de 9 anos, com diagnóstico de descompensação diabética. Foram realizadas sessões de brinquedo terapêutico instrucional, dramático e capacitador de função no período da internação hospitalar, que ocorreram por 4 dias. E a abordagem da criança foi feita pelo nosso grupo interdisciplinar de brinquedo terapêutico. Então, essa criança, ela chegou com um quadro de cetoacidose diabética. Quando ela estabilizou do quadro, a gente observou que essa criança estava muito chorosa, ansiosa, ela verbalizava medo durante os procedimentos realizados, porque ela já tinha tido, né, vários procedimentos anteriores. Então, uma profissional do membro, uma profissional do grupo, né, identificou a necessidade de utilizar o brinquedo terapêutico na abordagem dessa criança, né, visando a melhorar tanto o contato com a equipe, quanto a experiência dessa criança diante da hospitalização e do diagnóstico novo. Então, a profissional compartilhou isso com a enfermeira, referência do grupo do brinquedo terapêutico, que direcionou e acompanhou, né, toda a abordagem. Então, a princípio foi, a gente utilizou o brinquedo terapêutico, no qual a gente realizava os procedimentos na boneca, foi apresentada uma boneca com acesso venoso, e foi conversando com a criança a respeito de todos os procedimentos que ela iria realizar. E no segundo momento, a gente utilizou a técnica do brinquedo terapêutico dramático, que a gente oferecia a boneca para a criança realizar os procedimentos. Uma outra abordagem foi também, a criança escolheu, né, um desenho que ela tinha mais afinidade, e a gente ofereceu para ela identificando os locais de aplicação da insulina, né, para fazer um rodízio, e isso também foi bem interessante a aceitação da criança. Num segundo momento, optou-se pela utilização do brinquedo terapêutico capacitador de funções, através da educação da utilização da insulina, assim como orientações dos sinais de hipo e hiperglicemia em formato de jogo. Então, houve uma abordagem que foi realizada as orientações dessa criança, dos sinais de hipo e hipoglicemia, e aí os profissionais conversavam com ela, davam situações em que a boneca
falava que ela estava passando mal, dava determinadas situações de hipo ou sinais de hiperglicemia, e a criança dava a devolutiva do que fazer. E aí a gente fazia o reforço positivo, né? Sempre no final ou entregava medalhas, né, que são confeccionadas pelas brinquedistas do grupo, ou também eram feitos crachás para a criança também de identificação, que também são confeccionadas pelas brinquedistas. Então, a gente observou prontamente a melhora do comportamento da criança, sendo colaborativa com os procedimentos invasivos e participativa com o seu autocuidado. Observamos também o aumento do vínculo e confiança na equipe assistencial por parte da criança e da família. Segundo a avaliação da psicologia, foi observado que durante os procedimentos a criança utilizava o brinquedo terapêutico como recurso de maior segurança para conseguir executá-los. No acompanhamento pós-alta, a criança continuou utilizando a boneca para melhor elaboração de seus sentimentos. E houve também um relato da equipe médica que acompanhou o caso, que foi observado de imediato uma relação afetuosa com a boneca, o que fez uma diferença na aceitação e compreensão do tratamento, facilitando a abordagem médica e da equipe multiprofissional, além de um acolhimento da criança e da família. Essa criança foi para casa realizando a autoaplicação da insulina. Então, as nossas considerações finais são que nós observamos que a estratégia da abordagem da criança hospitalizada com a utilização do brinquedo terapêutico demonstrou aliviar a ansiedade e tensões geradas pelo processo de hospitalização e do novo diagnóstico. Aumentou a adesão do tratamento, tanto pela paciente como pela família, além de contribuir para um cuidado humanizado e fortalecimento do vínculo com a equipe assistencial. A mãe da criança, ela formalizou, né, as experiências que eles tiveram, e eu vou ler para vocês. Gostaria de dar o meu muito obrigada para a equipe de brinquedo terapia. Nós estávamos muito assustados com tudo. Alice estava muito apreensiva e com medo de tudo que aconteceu e como seria o dia a dia dela. Quando a Tatiane da equipe entrou com a boneca igual, com o mesmo acesso que a Alice, ela já ficou mais confortável com a situação. E cada aprendizado dos cuidados da boneca, ela ficou confiante em tudo e voltou a sorrir. Aprendeu a fazer todos os procedimentos na boneca e assim incentivou muito o autocuidado. Hoje, 18 insulina. A boneca trouxe tranquilidade, retirou todos os medos e ajudou muito no aprendizado dos procedimentos. O brinquedo que faz parte da vida da criança acolheu no momento mais difícil de sua vida. Isso foi muito importante, porque a levou a ver tudo pelo seu mundo e viu que o que parecia ser tão complicado aos olhos dela se torna possível e leve. Nosso muito obrigada. Essas são as nossas referências e os nossos contatos. Muito bem. A gente, por esse relato aí, a gente observa o quanto que é importante, né, gente? Assim, a gente fica tão feliz de saber que o trabalho com o brinquedo terapêutico está contribuindo para uma estadia no hospital mais tranquilo, para a autoconsciência da própria situação, da própria condição, e principalmente da autopermissão, né, da criança conseguir resolver e se auto-aplicar a insulina. Imagina como deve ser difícil isso, é um desafio, vocês, por meio dos brinquedos, vocês conseguiram essa proeza tão incrível. Parabéns, meninas. Bom demais com vocês. Bom, continuando aqui, nós temos o terceiro tema, que é o brincar no processo de enfrentamento da hospitalização infantil, elaboração de um manual técnico-educativo para o profissional de saúde. Quem vai apresentar é Karen Centena Loyola, Ricardo Navarro e Alessandra Batista. Fiquem à vontade. Olá, boa noite. Vocês conseguem ver a tela aí, deu certo? Tudo perfeito. Ótimo, então. Então, eu sou a Karen Centena Loyola, sou psicóloga e brinquedista formada pela Associação Brasileira de Brinquedoteca em 2015. Trabalhei numa brinquedoteca por 14 anos, onde eu me apaixonei e me encantei por essa temática e escolhi essa temática para o meu trabalho de dissertação de mestrado, que intitula, né, o Brincar no Processo de Enfrentamento da Hospitalização Infantil, elaboração de um manual técnico educativo para o profissional de saúde. Tive como meu orientador o professor Ricardo Navarro e como co-orientadora a professora Alessandra Batista. A hospitalização na infância, ela se configura como uma experiência potencialmente traumática, pois a criança é afastada do seu convívio natural, do seu ambiente familiar, da escola, e submetida a procedimentos invasivos e dolorosos, privada de suas atividades comuns, né, comum à sua idade,
e assim fica suscetível a sentimento de culpa, punição, medo da morte, enfim. Vários estudos apontam que as atividades lúdicas, elas atuam como catalisadores no processo de reparação e adaptação da criança hospitalizada, além de constituir uma estratégia adequada para o enfrentamento dessa hospitalização. Mesmo com esse grande número de estudos, né, que comprovam e trazem os efeitos benéficos das atividades lúdicas, ainda existe no Brasil poucos profissionais especializados e que utilizem efetivamente desses recursos do brincar. Temos aí a lei que coloca o espaço da brinquedoteca hospitalar como fundamental, mas a gente também já trouxe essa discussão de que o profissional brinquedista, ele ainda não está colocado ali como uma necessidade real. Então, nesse contexto, a confecção de um manual técnico educativo para o profissional de saúde se faz eficaz e necessária, trazendo, né, essas orientações a respeito da importância desse brincar nesse contexto. O objetivo do trabalho foi elaborar um manual técnico educativo de orientação aos profissionais de saúde para a utilização de diferentes recursos lúdicos em crianças no ambiente hospitalar, visando um melhor enfrentamento à hospitalização. O trabalho, né, teve como seu desenvolvimento, primeiro, um grande levantamento de uma revisão literária, então foi feita daí uma pesquisa do que se tem a respeito dessa temática, né, o que os autores, os teóricos trazem. Depois disso, foi idealizado um manual técnico educativo, como se produz esse manual, e, enfim, a confecção, né, do conteúdo desse manual técnico educativo. Feito todo o processo, né, de escrita, sempre buscando associar um embasamento teórico com situações sugestivas de prática, para que esse brincar efetivamente aconteça. Esse material ele foi convertido para o formato digital, no modelo e-book. Então, o Manual Técnico Educativo foi intitulado Brincar no Ambiente Hospitalar, um guia prático para o profissional de saúde, tendo, né, um conteúdo capaz de orientar esse profissional a promover condições adequadas à criança para melhor enfrentamento dessa hospitalização, sugerir brincadeiras adequadas a cada etapa do seu desenvolvimento, propor ações de acolhimento aos pais e, principalmente, o objetivo de propagar esse brincar. Para uma melhor distribuição desse material, ele constitui em um e-book, em PDF, colorido e com ilustrações personalizadas, e que deve ser aí distribuído de forma gratuita. Eu trago para vocês aqui como resultado, né, alguns recortes do manual pronto. Tenho aqui a capa do manual, né, com o título, e começo apresentando para esse leitor o direito do brincar, que toda criança, né, regimentado por lei, tem esse direito, e que no contexto hospitalar também esse direito precisa prevalecer. Trago os benefícios do brincar, né, elencando aí a importância disso, que o brincar é uma forma dessa criança se expressar, entre outros, né, benefícios. Coloco também que a criança hospitalizada, ela pode brincar, desmistificando aí muitas questões nesse aspecto. A criança, por estar hospitalizada, ela não deixa de ser criança, e os seus desejos e esse direito do brincar também precisa ser preservado. Trago também aí a informação a respeito do que é uma brinquedoteca hospitalar, como ela funciona, qual o dever dela. Também deixo um espaço para apresentar o brinquedo terapêutico, trazendo esse brinquedo terapêutico como uma técnica importante que pode ser utilizada deve ser utilizado nesse espaço. Então, eu coloco aí a informação do que é o brinquedo terapêutico, trago aí uma sugestão do brinquedo terapêutico dramático, deixando bem claro que é uma técnica que exige um preparo e uma capacitação desse profissional que for aplicar essa técnica. Outro item importante que consta no manual são a importância de elencar os vários tipos de brincar. Então, esse leitor entender que o brincar, ele pode acontecer de diversas formas, e todas essas formas, ela tem a sua importância, né, seja o brincar sozinho, o brincar de faz de conta, e não só o brincar terapêutico, ou brincar que venha trazer algum recurso pedagógico, e principalmente respeitando os desejos e as escolhas dessa criança, que nesse contexto aí já é tão imposta, né, de muitas coisas. Então, nesse critério do brincar, ela também pode fazer as suas escolhas e ter isso como algo respeitado. Também é importante destacar esse brincar por faixa etária, entendendo que cada fase de desenvolvimento demanda estimulação diferente, também os interesses de cada criança vai mudando a decorrer desse avanço da sua fase de desenvolvimento. Então, fiz questão de colocar um fundamento teórico para esse leitor,
dessas faixas etárias, também com sugestões de atividades lúdicas práticas, acessíveis, que possam ser realizadas nesse contexto. Outro item interessante de ser destacado é em questão as brincadeiras nos leitos. Então, as crianças que estão debilitadas, que não podem ir para o espaço de brinquedoteca, elas também precisam ter esse direito do brincar preservado. Esse brincar precisa chegar até a ela para ser efetivo. E coloco como sugestão aí um kit de brinquedos favoritos, onde eu dou algumas orientações também de como isso pode ser feito. Outro item interessante, importante de destacar em relação às emoções, o brincar é uma forma de expressão das emoções da criança, só que muitas vezes ela não consegue identificar o que ela está sentindo, e isso dificulta essa expressão. Então, apresentar de uma maneira lúdica quais são as emoções, o nome, como isso pode vir a acontecer, também pode vir a facilitar nesse processo da criança se expressar, e deixo a sugestão aí de um diário das emoções. Trago, né, algumas sugestões de brinquedos e brincadeiras, deixando claro que as possibilidades, elas são das mais diversas possíveis, desde que elas sejam colocadas em prática. Coloco a sugestão do brinquedo, do boneco de pano, dando ali como essa atividade ela pode acontecer, onde a criança também ela pode se expressar através desse boneco e tê-lo ali como companheiro, parceiro, e um destaque também para questões dos pais, né, com item os pais também podem brincar, entendendo que esse acompanhante, né, esse responsável, esse familiar, ele também tem um papel importante nessa criança, nesse período, né, nesse ambiente, e que precisa ser visto em suas demandas com um olhar humanizado. Então, os pais, eles também podem brincar, e esse espaço pode ser oferecido para eles de uma maneira muito simples, ofertando ali jogos, artesanato, e nesse momento de sala de espera, onde as angústias ali estão afloradas, esse pai ele pode ter o conforto através do brincar, também como adulto, além dessa troca com outros pais que estão ali vivendo situações semelhantes. Então, destaco aí para essa questão. Por fim, trago como dica de sugestões de brincadeira a importância da contação de história no desenvolvimento dessa criança, e coloco uma historinha que foi escrita especialmente para esse material pela psicóloga Márcia Fontes, a quem eu tive a oportunidade de trabalhar durante esses 14 anos, foi a fundadora da primeira brinquedoteca da Bahia. Ela escreveu uma historinha especialmente para esse manual, que foi ilustrada belíssimamente, para ser também contada através desse profissional de saúde, o acompanhante, para a criança nesse contexto hospitalar. Como considerações finais, o estudo mostra a viabilidade de elaboração de um manual técnico educativo, orientando o profissional de saúde a utilizar diferentes recursos lúdicos condizente a cada faixa etária da criança, em um ambiente hospitalar ou ambulatorial, como um importante e efetivo recurso que poderá colaborar no melhor enfrentamento da criança e condição de hospitalização. Aqui as referências, inclusive utilizei a tese de doutorado da professora Cirlândia, e deixo aqui meu agradecimento e os meus contatos. Excelente, que belo trabalho. Depois a gente precisa conversar mais sobre esse manual técnico, é muito importante para a associação. Maravilha mesmo, um trabalho bem, no meu ponto de vista, inovador. E eu acho que eu lembro quando você fez o curso na Abre, você comentou se existia algum documento, né? E como naquele momento não existia, você então criou. Parabéns, realmente um trabalho bem bacana. Parabéns à equipe aí, vamos aproximar para que esse conhecimento possa chegar em outros lugares também, Karen. Parabéns. A tese foi muito importante na minha dissertação e na construção desse manual também. Obrigada. Que bom, é um prazer poder colaborar. As meninas já estão ok, a Beatrice? Sim, ótimo. Então, continuando o nosso último trabalho de hoje, com o tema brinquedo terapêutico em uma unidade de terapia intensiva pediátrica e a percepção da família. É um relato de experiência. Os autores são Beatrice Cardoso, Lino Barros, Araújo, Letícia Lino, Araújo, perdão, Ourives Letícia Lino, Tatiane Araújo Martins. Tá aqui, Beatriz Cardoso, Letícia Ourives, Tatiane Martins, que os nomes estão ao contrário aqui na apresentação. Pessoal, fiquem à vontade. Que bom que deu certo, fiquei feliz.
Então, boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho sobre o brinquedo terapêutico numa unidade de terapia intensiva, uma percepção da família, um relato de experiência sobre um paciente queimado. Pode passar, Carol. Então, a infância é um período essencial para o desenvolvimento humano adequado, que ocorre a construção, né, da habilidade neuropsicomotora e social, que influencia diretamente a vida adulta. E o brinquedo terapêutico, né, é uma estratégia aí direcionada e eficiente para reduzir aí os efeitos adversos dessa hospitalização traumática, e que pode ser traumática para a criança e para a sua família. Pode passar, Carol. O nosso objetivo foi relatar a experiência do brinquedo terapêutico aplicado pela equipe de enfermagem numa criança hospitalizada em tratamento de queimadura. Pode passar. O estudo foi realizado num paciente de terapia intensiva. Ele ficou internado com a gente durante 26 dias. Ele veio com queimaduras de 2º e 3º grau, em região de tórax e abdômen, num acidente doméstico. Ele chegou bem amedrontado, bem choroso, com bastante dificuldade de aceitar as orientações e as manipulações da equipe, e a família também estava bem preocupada, sem saber o que ia acontecer ali, quais seriam os próximos passos. E viu-se ali, logo de início, a necessidade da aplicação do brinquedo terapêutico. E a gente precisou, logo de início, a Letícia já iniciou ali as estratégias e verificou as melhores abordagens ali com essa criança e com a família. Iniciou com o boneco, né, que tem os enfaixamentos nos mesmos locais das queimaduras dele. Ele, logo de início, já se identificou com o boneco, que tinha as mesmas características dele, tanto de enfaixamento quanto de dispositivos. E, de imediato, a gente já viu, logo nos primeiros contatos, a gente já viu ali uma melhoria com ele. Pode passar. Então, a gente tem a gente tem um grupo ali do brinquedo terapêutico na unidade. A gente primeiro discute o que precisa ser, a gente primeiro vê a necessidade da criança, a gente discute o que precisa ser realizado, a melhor abordagem, o melhor momento. Não é porque está numa UTI pediátrica que isso não vai ser realizado. Na realidade, é porque está na UTI pediátrica e que isso pode até, inclusive, ser realizado, porque a gente sabe que na UTI os dispositivos são, né, às vezes maiores, as limitações são maiores, né, as mobilizações são maiores, então tudo isso influencia muito. Então, a gente discute ali qual o momento, qual a melhor abordagem, e começa a implementar o brinquedo terapêutico. Pode passar, Carol. Essa criança, ele logo nos primeiros plantões, ele se identificou muito com a equipe e perdeu o medo. A gente conseguiu interagir bem com ele, e ele começou a pedir para a mãe para ir trabalhar com a gente. Então, ele pedia para a mãe, a gente conseguiu, depois do brinquedo terapêutico, conseguiu manipular muito bem os acessos e os curativos, de uma forma que ele deixava a gente fazer tudo que era necessário para ele poder ir trabalhar com a gente no posto de enfermagem. Então, ele ganhou um crachazinho de funcionário do mês, que era igualzinho o nosso, né? Então, nessa foto aí do lado, ele está todo orgulhoso, mostrando o crachazinho de funcionário do mês, porque ele era realmente um trabalhador da UTI pediátrica. Pode passar. Então, logo após o início do brinquedo terapêutico, ele melhorou muito a parte comportamental dele, né?
a questão de irritabilidade, de choro, a interação com a equipe melhorou muito. Ele não retirava mais o acesso venoso, ele não só, ele ficava arrancando o acesso venoso, retirando o acesso venoso, ele não só melhorou a questão de manipulação, mas ele deixava a gente verificar o acesso, ele deixava a gente instalar a medicação, soroterapia, ele deixava a gente verificar os sinais vitais, ia com a gente para o posto de enfermagem, a clínica dele melhorou numa questão que ele não precisava mais de analgesia, ele se distraía com as outras coisas ali, com a gente de brinquedo, ele começou a se alimentar melhor, então a gente não precisava mais fazer analgésico para ele. Meu nome é Caroline, sou enfermeira do Brinque Einstein, junto com elas, né? Eu acompanhei também um pouco desse processo, porque, como ela comentou, a gente discute no grupo multi, tá? Então, depois da abordagem com brinquedo terapêutico, o paciente realmente melhorou a parte comportamental, como ela havia dizendo. A clínica também diminuiu muito a quantidade de analgésicos que se realizava para essa criança, né? A facilidade de manipulação também dos dispositivos e curativos. Lá, os pacientes, eles vão para o centro cirúrgico, às vezes, dia sim, dia não, para realizar os curativos, né? E com esse paciente, nós conseguimos, devido à brinquedo terapêutica e à facilidade de manipulação, evitar a necessidade de ir ao centro cirúrgico para fazer os curativos. A gente começou, os médicos, né, começaram a conseguir fazer os curativos no quarto por causa da colaboração dele. Então, evitando sedação, evitando anestesia, evitando o centro cirúrgico, né, uma intubação, porque nesses procedimentos, como tem que sedar, acaba tendo que intubar. Então, diversos procedimentos invasivos foram evitados devido à colaboração do paciente, que se deu só devido aos resultados do brinquedo terapêutico. Tá? E para alta hospitalar também, se obteve uma alta hospitalar precoce, porque a mãe conseguiu ser inserida nos cuidados, né, e ajudar na troca desses curativos, que pós-alta também seriam constantes. Então, como consideração final, a hospitalização é um período difícil para a criança, e as famílias em geral, sendo assim, após a realização prática do brinquedo terapêutico, concluiu-se sua afetividade, beneficiando a criança e sua família, reduzindo os impactos negativos e promovendo o bem-estar e a passividade. Eu acho que não deu para abrir, mas teve uma imagem que faltou, que eu acho que desconfigurou na hora que eu fui abrir para elas, mas é a imagem dele sentado no posto junto com a equipe de enfermagem. Então, antes do que a gente entrava no quarto e ele tinha muito medo da equipe, nos dias posteriores ele começou a querer fazer parte da nossa equipe, né? Então, tudo isso foi resultado desse acolhimento, desse cuidado humanizado com brinquedo terapêutico. São as fotinhos das meninas, né, que fazem parte, que fizeram e aplicaram esse brinquedo terapêutico com ele, que é a Beatrice, a Tati, que ela é técnica de enfermagem, e a Letícia, que é enfermeira também, nessa foto que ela está apresentando o boneco para ele. Aqui está o contato da Beatriz, da Letícia e da Tati, e muito obrigada. Nós é que agradecemos. A gente vê claramente aí no trabalho de vocês a sensibilidade, né, o olhar atento, entrar no mundo da criança, no imaginário, na fantasia, e tanto que ele até virou tema de trabalho, né? Ele também contribuiu muitíssimo, assim, com toda a equipe, e foi tema do trabalho de vocês. Então, a gente vê claramente, assim, a sensibilidade e esse olhar tão precioso que a gente precisa ter com a criança nesse momento. Então, vocês transformaram a criança, que é provavelmente um processo de adaptação das questões que tem que ter no hospital, né, das condutas, muitas vezes até invasivas. Vocês transformaram isso numa leveza, numa tranquilidade, num brincar, num imaginar, e virou até funcionário do mês, né? Então, eu imagino o quanto deve ter sido rico esse trabalho. Parabéns, a equipe aí. Como é bom trabalhar em equipe, né, gente? Quando isso acontece também na vida real.
quando acontece, falta luz, sei lá, alguma coisa, alguém está ali, vem, pega e continua. Então, o grupo aqui, que já apresentou também trabalhos anteriormente, aqui mesmo nesse simpósio, mediados por mim, eu vejo como uma equipe muito forte, uma equipe muito talentosa, muito cuidadosa, quero dar meus parabéns. E falando de um modo geral, eu elenquei aqui algumas palavras para a gente finalizar, eu vou falar, e depois se alguém também quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa, fiquem à vontade, mas a gente já está terminando por causa do nosso tempo, mas não dá para a gente comentar individualmente cada trabalho, como eu disse, aqui a gente está para apreciar, para degustar o que vocês vão trazer de incrível, de maravilhoso, de contribuição, para que a gente possa também levar para os nossos espaços, né? Já estou me avisando do tempo, mas umas palavras que eu acho que são que ficaram muito claras para mim, né? A questão da adaptação, né? Nesse momento de pandemia, vocês readaptaram o espaço para não perder o vínculo com a criança, isso é muito sério, muito importante. Carinho, o respeito que eu observei, né, aí no uso do brinquedo terapêutico, em todas as sessões que vocês apresentaram, a inovação, né? Então, diante das dificuldades, não tem, né, Karen? Vamos criar, então, vamos inventar um e criar e fundamentar com toda a seriedade que merece ter. E, além da sensibilidade, o que nós realmente desejamos de verdade, que as meninas trouxeram aqui no final, alta precoce. Gente, foi lindo demais. Parabéns a todos e a todas que representam aí essas equipes que participaram do trabalho, ainda que não estivessem aqui apresentando oralmente, mas a gente sabe que a equipe é importante, a equipe é grande e as pessoas que fazem parte delas estão bem representadas por vocês que fizeram a apresentação oral. Meu muito obrigada, em nome da Associação Brasileira de Brinquedotecas, mais uma vez, uma gratidão muito grande por vocês estarem colaborando com esse evento, trazendo esses temas incríveis, inovadores e mostrando a importância, né, enfatizando aqui a importância que é usar o brinquedo, brincar no hospital. O quanto que nós precisamos cada vez mais falar isso para o mundo, falar isso, sabe, tipo, hashtag brincar no hospital, hashtag criar possibilidade, a gente precisa espalhar isso pelo mundo, porque ainda há um número muito grande de brinquedotecas que não sabe de hospitais, que mesmo por força de lei, não sabe essa importância. Então, precisa de pessoas como nós, né, para mostrar isso, para dizer o quanto isso é sério, o quanto isso é tão importante, o quanto a criança precisa disso para ter alta precoce e todo mundo ganhar. Muito obrigada a todos e desejo que a gente tenha a continuação aí, finalização praticamente já, né, desse evento que está sendo muito maravilhoso e especial para todos nós. Se alguém quiser falar alguma coisa, ainda temos uns minutinhos. Eu posso falar um pouquinho? Sim, sim. Então, eu fico muito emocionada e orgulhosa com essas apresentações, né? A gente tem muita dificuldade de aderir o brincar dentro da unidade de intensiva, né, pediátrica, porque lá parece que o foco é tão os procedimentos invasivos, a criança está tão grave que às vezes o brincar, muitas vezes ele é deixado de lado, e aquilo é tão importante que foi criando-se as pessoas conseguiram enxergar essa visão, e acho que isso, as meninas apresentando hoje, a Grazi, a Beatrice, isso foi uma conquista lá na UTI, e elas estão, assim, arrasando lá com o brinquedo terapêutico e o brincar. A gente tem um vídeo, eu não consigo compartilhar aqui com vocês, mas é de uma criança que ela está com diversos dispositivos, com pique, com catéter central de um lado, pique do outro, entubada, com sonda, e ela está pintando. A gente não conseguiu a autorização da mãe, porque essa mãe ela foi de longe, mas é muito emocionante você ver que, independente de quantos dispositivos a criança tem, ela ainda quer brincar, né? E a criança, ela bem emagrecida, com aquela dificuldade, mas estava lá querendo pintar. E então esses trabalhos que foram apresentados hoje foi o reflexo disso, né? Não importa a complexidade da criança, né? Ela nunca vai querer deixar de brincar, e a gente tem que garantir esse direito dela. E também as meninas, também a Ellen, que faz o trabalho junto com a gente no Brinque Einstein,
a Laurinha, elas garantiram isso também durante a pandemia, né? Então, quando a gente estava lá, assim, desesperado, e agora, como a gente, com tanto medo de entrar, né, nos pacientes, de paramentação e tudo mais, como que a gente vai levar o brincar, né? E, de repente, elas vieram com soluções, assim, simples, mas que davam muito trabalho para elas, né? Porque elas ficavam lá dias e dias montando joguinhos, fazendo as coisas. Então, assim, garantir o brincar, ele dá trabalho, mas quando você tem uma equipe dessa, você consegue, assim, passar por essas barreiras com muita facilidade. Então, eu quero agradecer também e parabenizar o outro trabalho que também foi incrível. Muito bom. Bom demais, né, gente? Silândia, posso falar só uma coisinha rapidinha? Sim. Um detalhe bem importante, que nesse momento nessa fase aí de pandemia, a pediatria, em alguns momentos, ela virou retaguarda de internação adulto também, né? Então, a gente teve alguns adultos internados, e eles também foram contemplados com brincar em alguns momentos, assim. Então, a gente teve a Laura ela teve um senhor que chegou na brinquedoteca para jogar com ela, enfim. E foi uma novidade para a gente, que a gente nunca tinha tido isso mesmo na brinquedoteca, né? Então, a gente foi transformando aquele ambiente que é tão lúdico e voltado para a criança também num ambiente do brincar adulto, né? E foi bem interessante. Excelente, muito bom. Agora nosso tempo já realmente acabou. Gente, estou emocionada com tanto trabalho lindo, incrível, maravilhoso. E para registrar esse momento, vamos abrir as nossas câmeras e tirar uma foto bem linda para compartilhar lá nos grupos que a gente tem de Brinquedoteca Hospitalar. Vamos? Depois a gente compartilha lá, mas já estou aqui compartilhando com vocês. Quem já está aqui no grupo. Mais uma vez, muito, muito obrigada a todas vocês, a todos que estão nos acompanhando aqui nesse evento, e convido vocês agora para participar dessa atividade também muito especial, que é a mostra de jogos, brinquedos e jogos.